Olá, mais uma vez estamos aqui, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos, Rafael Cardoso 3450, onde hoje nós abordaremos esta profícua lição de número 11 da nossa revista Betel, ao qual nos diz ordenança para exercer a fé. Como vai a sua fé? No mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, repleto de crises, guerras, más notícias e uma série de circunstâncias, ataques que vêm, bombardeios do inimigo a todo instante. Como vai a sua fé? Vivemos um tempo onde as pessoas estão andando desesperançadas, cabisbaixas, desanimadas, porque estão decepcionadas com as instituições, com a família, com o governo, ora, até mesmo com a igreja. As pessoas hoje estão perdendo a fé em tudo o que está ao seu derredor. Mas a Bíblia é bem enfática ao dizer: o justo viverá pela fé. Que vida seria esta que o justo vai viver pela fé? Que tipo de vida profícua, útil, que o justo viverá pela fé? Alguém pode pensar que alguém que tem fé é alguém que não tem lutas. Não é bem assim. Alguém pode pensar que alguém que tem fé é alguém que não tem enfermidade. Também não é bem assim. Talvez quem tenha fé enfrente maiores adversidades, maiores lutas do que aquele que tem a sua fé deixando levar de qualquer jeito, porque a Bíblia diz que o justo viveria por fé, e a fé, por vezes, ela é testada, ela é exercitada. Quem tem fé, a priori, dizemos que quem tem fé não anda desesperado, nervoso, cabisbaixo. Porque quem tem fé, ele acredita naquele que pode mudar a sua história, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer cenário ao qual ele ou ela esteja a vivenciar. Para não ficar apenas em nossas palavras, vamos para o texto que fala sobre fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1 é o nosso texto áureo. Texto de referência está baseado, bem como o texto, leitura em classe, está baseado lá em Hebreus 11, 1, 2, 3 e 6, ao qual você vai estar lendo aí na sua casa e meditando. O justo pela sua fé viverá. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Fé. Existe uma coisa que nós poderemos conceituar de teoria para nós chegarmos na fé. O que é uma teoria? Teoria é o conhecimento obtido por meio de estudos. Nós estudamos alguma coisa na teoria, lendo, e nós adquirimos um conhecimento. E nós, como servos do Senhor, por vezes vivemos uma vida muito teórica. Em que sentido? Nós estudamos sobre Abraão, pai da fé. E nós ficamos vendo aquela situação de Abraão ali, levando o seu filho Isaac, por fé, levando o filho Isaac, nós achamos aquela história linda. Nós estudamos na teoria a história de Noé, que Deus deu a ele uma ordem para ele construir uma arca. E ele, por fé, construiu a arca, condenando o mundo de então. Que história fabulosa, maravilhosa, que teoria grandiosa. Nós estudamos através das escrituras, alguns acham linda a história de Davi, que derrubou o gigante, inspira muitas vidas, muitas pessoas, um pequenino derrubando um gigante. Que história fabulosa. Podemos dizer, o que não dizer de Elias, que também, bem como, desafiou os profetas de Baal, fora os profetas de Azera. Um homem só fez cair fogo do céu. Na teoria, isto é muito lindo. Mas eu gostaria de dizer que viver de teoria para o crente não dá. Foram histórias que eles vivenciaram lá. Mas a Bíblia diz que Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. E se fez na vida deles, por que não faz na sua? Por que não faz na nossa? Por que não faz na vida de muitos que estão ao nosso derredor? Se fez na vida deles, qual a diferença deles para nós? O texto de Hebreus capítulo 11, ele é bastante incisivo ao dizer que o justo viveria
por fé. Estes homens eram homens e mulheres, temos também mulheres, que foram justos, que viveram por fé. E nós, como justos, também não podemos olhar para a história deles como uma mera teoria, como algo que aconteceu no passado, como muitos às vezes olham para a Bíblia e falam, é apenas algo que aconteceu, não acontece mais. A fé, nós poderemos conceituar assim, ela é o firme fundamento, mas ela também é movimento. A fé é ação, a fé é atitude, a fé é sair da inércia, a fé é fazer alguma coisa. Podemos dizer que a fé é tudo ou nada. A fé é acreditar, é se jogar de olhos vendados no colo ou no braço de Deus, acreditando que Ele vai te segurar, e Ele segura. A fé é isso, é um firme fundamento. A sua fé está firmada em Deus, porque um Deus, nosso Deus que pregamos, é um Deus de milagre. Não dá para dizer que se é um soldado completo se não for a guerra. De igual modo, não dá para se dizer que se é um crente, um justo, se não se vive por fé. E olha o desafio que nós estamos vivenciando hoje em nossos dias odiernos. Vivemos crises para todos os lados, para sair de casa, por vezes é debaixo de muita oração, para irmos para o trabalho, debaixo de muita oração, e temos que viver por fé, para se alimentar, para se vestir, para uma série de outras coisas. Tudo hoje demanda fé. E a Bíblia nos recomenda, nos diz que o justo pela sua fé viveria. Se o justo vive por fé, por que hoje tem muitos crentes cabisbaixos? Se o justo vive por fé, por que tem muito crente hoje ansioso? Se o justo vive por fé, por que tem muito crente depressivo, angustiado, de cabeça baixa? Parece que o inimigo, ao invés de a igreja colocar os pés sobre a cabeça do inimigo através de Cristo, o inimigo está colocando os pés na cabeça de determinados crentes, porque crentes só andam de cabeça baixa. Quando a Bíblia diz que o justo viveria pela fé. A fé é um exercício, não uma teoria. O que Deus fez na vida de Davi, faz na sua. O que Deus fez na vida de Elias, pode fazer na sua. O que Deus fez na vida de Noé, ou de Abraão, ou de tanto Eliseu e tantos homens e mulheres que passaram por aqui, Raabe e tantos outros, pode fazer na sua. Mas só depende de um detalhe chamado fé. Note bem, quando Deus chama o crente, Ele não chama o crente para ficar de braços cruzados, parado ou deitado numa rede. Deus chama o crente para exercitar a fé. E foi de igual modo que Ele fez com o povo de Israel. Quando Deus livrou Israel do Egito, eles pensaram que iam ficar tranquilos na terra que Deus prometera para eles. Mas Deus levou eles pelo pior caminho, pelo caminho mais enigmático, mais difícil, pelo caminho do mar. O que Deus queria com aquilo? Deus queria mostrar para eles que era hora de exercitar a fé. E quando eles começaram a se indagar, a se perguntar o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que nós vamos fazer, nos tirou daqui, nos tirou de lá, Moisés, para morrermos aqui no Egito, Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, por que você está clamando a mim? Usa esse cajado, toca nessas águas. Sabe o que isso significa? Andar com Deus é andar em movimento. Andar com Deus é andar em atitude. Andar com Deus é andar pela sua palavra. E a palavra nos diz que nós podemos vencer se nós tivermos fé. Moisés, ele não retrucou, ele não titubeou. Ele pegou o cajado e tocou nas águas. E você? O que tem feito com a sua fé? Tem pego o cajado e guardado para si, tem o enterrado? Ou você tem pego o cajado e tem o exercitado e tocado nas circunstâncias da sua história? Quem sabe você está desempregado, está na hora de usar o cajado, está na hora de usar a fé. Em que sentido? Começar a profetizar que a porta vai se abrir. Quem sabe você está enfermo, está na hora de começar a profetizar que a doença vai embora, apesar do diagnóstico médico. Quem sabe está na hora de exercitar a sua fé e dizer que a sua família vai ter uma história diferente, não vai permanecer nessa situação. É começar a usar aquilo que o Senhor colocou na sua boca, na sua mão, em seu coração, que é a fé, e produzir movimento. A fé é um firme fundamento. Se você está fundamentado em Deus, você crê em Deus de todo o seu coração, você crê que para Deus não tem nada impossível. Ele pode fazer coisas grandes e tremendas. A fé é um exercício real.
A fé não é teoria. O que os homens viveram no passado, viveram para eles. Mas o que Deus tem para a sua vida hoje, é agora, é tempo, é momento. Então é hora de usar a fé. Quem tem fé, derruba muralhas. Quem tem fé, derruba gigantes. Quem tem fé, faz cair fogo do céu. Quem tem fé, transporta montes. Como vai a sua fé? Como você tem estado no período ao qual nós estamos vivendo hoje no Brasil? O justo pela sua fé viverá. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, da região serrana do estado do Rio de Janeiro, mais propriamente dito em Itaipava, Estrada do Gentil, número 100. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos às 19 horas, bem como a nossa escola bíblica dominical é às 9 horas da manhã, todos os domingos. Viva por fé. Destrua gigantes. Destrua fortalezas do inimigo. Mas isso só é possível se você viver a prática e não a teoria. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude a propagarmos ainda mais a palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um abraço a todos que nos assistem, nossa irmã Rosa Andréia, nosso amigo Eliseu, a tantos outros que nos assistem, né, toda semana. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família de forma poderosa em Cristo Jesus.